Capítulo 8, Parte 1. Lições de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro. Mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. João, capítulo 11, versículos do 1 ao 3. Gosto de uma boa história. Não há nada como beber chá gelado à sombra de uma árvore e me perder em um livro intrigante num dia quente de verão. Consigo me envolver por horas nas reviravoltas e mudanças da vida dos personagens. Para mim, suspense, mistério e romance são os elementos de uma grande ficção. Os obstáculos e curiosidades irresistíveis me fazem virar páginas e páginas e comprar as continuações. Tratando-se da vida real, todavia, preferiria ir direto ao final feliz. Vamos pular a maçã envenenada. Estou mais interessada no príncipe e no beijo. E foram felizes para sempre. Esse é o tipo de história que desejo para mim. Mas a vida real raramente funciona assim. Em vez das histórias de amor com lindos príncipes, a maioria de nós passa boa parte da vida pondo em ordem a casa dos anões. E, infelizmente, quando os momentos ruins aparecem e as lutas de nossas vidas se intensificam, não podemos virar as páginas até o fim do livro e satisfazer a curiosidade ou minorar o suspense. Não há um modo fácil de saber como a história termina. Temos que persistir firmemente enquanto o enredo se desenrola. Um amor intrincado. Posso imaginar como Maria e Marta devem ter se sentido quando seu irmão Lázaro ficou doente. Tudo ia muito bem. Desde o momento em que Jesus os visitou, nada mais era como antes. Havia uma nova paz, uma nova alegria, um novo sentido para o amor que permeava a casa toda. O incidente registrado em Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42, foi mais do que alguns pequenos parágrafos. Aquele encontro reescreveu completamente a história de suas vidas, mas parecia que agora o enredo estava tomando um rumo intrincado. Tenho certeza de que estou bem, Marta. Lázaro deve ter dito com gratidão enquanto voltava para o travesseiro sob os cuidados hábeis de suas irmãs. Estarei bem. Mas como você já sabe, Lázaro não estava bem. A passagem de João capítulo 11, versículo 1, não apresenta detalhes sobre a enfermidade, limitando-se a dizer que havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Mas através dos relatos seguintes, é óbvio que Lázaro deve ter sido um homem muito especial. Ele era afetuosamente amado não apenas por suas irmãs, mas por Jesus também. A mensagem enviada por Maria e Marta dizia: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Capítulo 11, verso 3, ênfase minha. Seu relacionamento deve ter sido excepcionalmente próximo. Ele não era um estranho, era um amigo. Posso imaginar a esperança que elas se apegaram quando enviaram um mensageiro. Certamente tudo ficaria bem. A doença parecia grave, mas Jesus viria. Lázaro seria curado e a vida deles continuaria como antes. Possivelmente, os discípulos de Jesus supuseram o mesmo. Afinal, quando as notícias sobre Lázaro chegaram, Jesus lhes disse especificamente que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Capítulo 11, versículo 4. Boas notícias, devem ter pensado os discípulos. Lázaro viverá. Mas Deus tinha outros planos para Lázaro e suas irmãs. Eles estavam inseridos em uma história maior e mais rica, uma história com mais reviravoltas do que qualquer romancista poderia imaginar por si só. É a história da relação contínua de Deus com a raça humana. É a narrativa que o mestre, contador de histórias, tem contado desde o início da criação. O enredo se complica. A Bíblia fornece o esboço. O primeiro rascunho de Deus foi produzido para ser uma perfeita história de amor. Deus criou um homem e uma mulher para viverem em comunhão com Ele e um com o outro.
O cenário era tão bonito que dispensava descrições, e a história era atraente. Longos passeios à tarde, novas descobertas durante o dia, nenhuma lágrima, nenhuma tristeza. Esse foi o plano original de Deus, não apenas para Adão e Eva, mas para você e para mim também. Então, uma serpente intrometeu-se e o pecado corrompeu o paraíso. A desobediência atirou o homem e a mulher para fora do Éden. A história tinha acabado, ou pelo menos era o que parecia. Mas em vez de uma conclusão cruel, a tentativa de Satanás de interromper a história épica de Deus serviu apenas como introdução, pois no momento em que o fruto proibido tocou os lábios de Eva, diz Max Lucado, a sombra de uma cruz apareceu no horizonte. Com a queda do homem, Deus começou a revelar a maior história de todas, seu inacreditável plano de redenção. E assim, a saga continua até os dias de hoje. O bem e o mal ainda estão em guerra pela alma humana. O conflito entre amor e ódio continua sendo o tema central. O que Satanás quer para o mal, Deus torna em bem. Mas vá em frente e folheie as páginas. Você verá que essa história tem um final feliz. Um final feliz incrível e sobrenatural. Um final glorioso com trombetas e clarins e uma grande reunião no céu. Mas é bem no meio da história que eu e você estamos. Embora todas nós saibamos o fim, não podemos pular para o fim da história. Ainda não. Creio que isso ocorre porque Deus tem muito a nos ensinar enquanto a história se desenrola. As reviravoltas e mudanças do enredo cotidiano são valiosas lições sobre quem é Deus, como Ele trabalha e como nos encaixamos na narrativa. Lições como as aprendidas por Maria e Marta certo dia. Elas temeram que a história de seu irmão tivesse terminado e que não havia mais nenhuma esperança. Uma grande glória. Sempre gostei muito de quebra-cabeças. Quando olho as peças, tenho uma ideia de como é a figura. Mas não é dessa forma que as coisas acontecem nos planos de Deus, como Maria e Marta descobriram naquele dia trágico em Betânia. O que elas aprenderam com a experiência dolorosa foi a primeira das lições que podemos aprender através da história de Lázaro. A vontade de Deus nem sempre opera em linha reta. Isso significa que nem sempre verei uma conexão clara entre o ponto A e o ponto B. Nem sempre verei um padrão naquilo que acontece comigo. Nem sempre verei o plano. Uma razão para isso é que Deus está imaginando uma glória maior do que a minha própria. Como Paulo explica em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É o decreto de Deus e não o meu que deve prevalecer. Ele está interessado não apenas na necessidade individual, mas também na necessidade do conjunto. Deus une o meu bem-estar com o seu bem-estar, e o bem-estar de ambos com os dos outros. As linhas do enredo de nossas histórias individuais são entrelaçadas para formar seu plano principal. Nada é desperdiçado, nada é ignorado. Não há finais monótonos ou desvios de assunto. Cada linha da história recebe sua maior atenção e seu cuidado. Nossa história importa para Jesus, assim como as histórias de Maria, Marta e Lázaro foram importantes para ele. Mas ele sempre tem o quadro completo em mente enquanto manuseia a história de nossas vidas. Ele conhece o começo e o fim e trabalha corretamente. Dessa forma, não fique surpresa se o seu enredo pessoal tem algumas reviravoltas aqui e ali. Não fique aborrecida quando o ponto A não leva automaticamente ao ponto B. Não há desvios na linha da história de Deus, apenas complicações que Ele é mais do que capaz de resolver. Satanás faz o que pode para colocar tudo a perder, mas Deus neutraliza as manobras diabólicas com um único movimento. Posso imaginar o que acontece nas regiões espirituais quando Deus age assim. Pegue essa!
consigo ouvir Satanás rindo enquanto planeja uma mudança diabólica no enredo. Está bem, diz Deus, vou pegar. Em seguida, com um sorriso que ilumina a eternidade, Deus pega o pior de Satanás e o transforma no melhor. E com cada sacudida e reviravolta, nossa história fica mais clara, mais rica e mais divina. O autor da nossa salvação realmente sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Quando Deus deu a José o sonho da lua e das estrelas inclinados diante dele, o rapaz percebeu que havia grandes coisas guardadas para si. Ele não esperava uma viagem para o Egito, mas o plano de Deus era muito maior do que qualquer coisa que o jovem José poderia imaginar. Ele usou aqueles anos de escravidão e prisão para moldar um homem que salvaria da fome não apenas sua família Israel, mas todo o mundo conhecido. Quando o rei Dário foi compelido a lançar Daniel na cova dos leões, creio que este se perguntou se estava prestes a encontrar com o Criador como comida de felinos. Não fazia ideia de que seu resgate miraculoso serviria como catalisador para a conversão de uma nação. Mas Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano, mas esse plano pode não seguir a lógica humana. De fato, pode parecer às vezes que vai contra tudo o que acreditamos sobre Deus. Quando coisas ruins acontecem. O problema mais difícil que encontro como cristão, disse uma vez o pastor e escritor Ray C. Steadman, é o que fazer quando Deus não age da forma esperada, quando Deus sai da linha e não opera da forma como eu acho que ele deveria. O que devo fazer nessa situação? Estas são perguntas difíceis que enfrentamos na história de Lázaro. Por que Jesus permitiria que essa tristeza chegasse a uma família que o amava tanto? Por que ele negaria o seu poder para curar quando já havia curado tanto antes? Esses não são assuntos fáceis de entender, não são realidades fáceis de suportar. E algumas de vocês, enquanto leem este livro, provavelmente tenham enfrentado uma dor e uma tragédia tão grandes que eu nem posso imaginar. Algumas de vocês perderam filhos. Algumas de vocês estão enfrentando um diagnóstico que sempre temeram. Algumas de vocês passaram por um casamento destruído e estão encarando a vida sozinhas. Por quê? Não há respostas fáceis. O fato é que podemos não saber o propósito por trás da dor até vermos Jesus face a face. Até lá, não teremos explicações seguras. Temos apenas uma promessa. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Porque vivemos neste mundo, presas à velha ordem das coisas, a tragédia vai tocar nossas vidas. É simplesmente um fato, igual para cristãos e não cristãos. Todas nós vamos perder pessoas queridas. Todas nós vamos morrer. A passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 28, é geralmente distorcida para significar: apenas coisas boas acontecerão com aqueles que amam a Deus. Mas Paulo queria dizer justamente o contrário. Em Romanos, capítulo 8, versículos 35, 38 e 39, ele descreve os tipos de coisa que podemos esperar neste mundo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As tribulações são reais. Coisas ruins acontecem igualmente para pessoas boas e pessoas más. E nós, que somos cristãos, não fugimos da vida, diz Paulo. Nós a sobrepujamos.
mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Como uma âncora, a promessa prende nosso mundo trêmulo ao reino inabalável de Deus. As lições de Lázaro também. Embora a vida possa se abalar e se agitar, essa verdade sólida como rocha, extraída de João, capítulo 11, versículo 5, permanece. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O amor de Cristo é um amor ao qual você pode se agarrar, pois ele vai sustentá-la. Embora não consigamos entender os métodos divinos, isso não muda o fato de que Deus é amor, mesmo quando esse amor parece tardar.